Olá, eu sou a Júlia Bugança, seja muito bem-vinda à nossa jornada O Despertar para a Educação Respeitosa. Essa será a nossa aula inaugural e esse material que eu estou mostrando aqui vai ser disponibilizado, já está disponibilizado para vocês lá no nosso grupo exclusivo da jornada. Caso você não esteja lá, na descrição desse vídeo tem o link para você se inscrever e poder acessar o grupo, que é muito importante para você ter esse material para estudo e também para você receber informações exclusivas, assim como o nosso prêmio de Natal da comunidade Poli. Então bora lá, não vamos perder tempo. O tema da nossa aula de hoje será o limite e a educação respeitosa, que, pasmem, é um tema bem polêmico. E o que nós vamos aprender hoje? Os danos do limite mal colocado, a compreensão do papel dos limites na perspectiva da educação respeitosa, como o limite afeta o cérebro e o desenvolvimento da criança, e como nós estabelecemos limites dentro da educação respeitosa. E como eu falei, por incrível que pareça, esse é um tema extremamente polêmico. Principalmente quando a gente fala do pessoal que não gosta da educação respeitosa, na verdade não conhece, né? Porque até pra gente não gostar de uma coisa, a gente precisa conhecer para as nossas críticas serem coerentes. E não é muito isso que rola, porque a gente escuta frases como, por exemplo, quando crescer vai estar dando na cara dos pais, essas crianças de hoje em dia estão crescendo tudo sem limite, vai ser uma geração que vai crescer achando que pode fazer tudo. Então, assim, essas frases que costumam vir das pessoas que criticam a educação respeitosa. E eu não vou negar, tá? Eu compreendo essas pessoas. Nossa, agora a Júlia tá ficando louca. Não, gente, não quer dizer que eu concorde, mas eu compreendo de onde vem isso dessas pessoas. Porque agora vem comigo, vamos olhar de uma forma ampla para isso. Como que a sociedade compreende dar limite? A sociedade, ela entende que o limite, ele vem a partir do medo. Então a gente precisa impor um medo para que esse limite consiga ser colocado. Então, o medo é o que impede a pessoa, a criança, de chegar nesse limite. E a gente vê isso em vários âmbitos, nas empresas que ficam botando aquele medo no funcionário de ser demitido para ele poder seguir as regras afinco. Ou até naquele relacionamento abusivo que a pessoa fica colocando medo de que eu vou embora, eu vou te largar, para que a pessoa siga o que ela quer. Então a gente vem de uma sociedade que até mesmo dentro das religiões usa do medo como um forte nivelador para que a pessoa não chegue no limite que tu estabeleceu ali. Então, quando a gente fala para essas pessoas, olha, eu educo meu filho sem gerar medo nele, automaticamente essas pessoas presumem, bom, se tirou o medo, então tirou o limite. Porque é justamente o medo que impede de chegar nessa linhazinha vermelha do limite. Então, é óbvio que o limite não existe. Essas crianças vão estar crescendo sem limite. As crianças da educação respeitosa, da disciplina positiva, crescem fazendo tudo o que querem, porque elas não sentem medo dos pais. Olha que doideira isso, né? Se a gente for parar para pensar. Mas o ponto é que na educação respeitosa, a gente mantém essa linha. A linha vermelha do limite, ela segue existindo 100% ali. Só que a única diferença é que o que impede os nossos filhos de chegarem nessa linha, que a gente usa para estipular para eles o limite, é respeito e clareza. Nossos filhos compreendem o limite que a gente estabelece porque eles têm respeito a nós, não porque eles têm medo. É aí que a gente difere. Então não é o limite que some, é o que eles sentem em relação a quem está colocando esse limite. É a relação que está sendo construída com quem está colocando este limite. Então agora vamos compreender como que o limite ele afeta o cérebro e o desenvolvimento da criança. Para a gente conseguir entender com clareza qual é o papel do limite nesse processo todo do educar, do desenvolvimento, da parentalidade. O limite ele é importante para a segurança emocional. Muito importante. Quando esse limite é colocado da forma correta, isso a gente vai ver depois. Então, as crianças que têm essa oportunidade de crescer com limites claros e saudáveis, elas se desenvolvem com uma maior sensação de segurança. Afinal, elas sabem até onde elas podem ir e não se sentem inseguras sobre o que aconteceria com elas caso elas passassem desse limite. O que quem conhece a educação tradicional sabe que aí a gente já mexe um pouquinho nessa segurança emocional. E aí depois, a menor produção de cortisol. Então, crianças que têm limites claros e bem estabelecidos, elas tendem a estar num ambiente mais seguro, né? Porque elas sabem quais são os limites, o que acontece caso se passe desses limites. Tem uma clareza e uma segurança por completo. Então, elas vivem menos estressadas, consequentemente, têm menos descontroles emocionais e têm um desenvolvimento mais saudável por uma menor produção de cortisol no cérebro. O desenvolvimento da autoconsciência,
Então, esses limites claros e saudáveis, né, eles vão ajudar a criança a compreender os próprios limites, o limite do outro, compreender como ela se sente diante dos limites, vai ter uma série de oportunidades diante de um limite de explorar esse autoconhecimento, essa autoconsciência e, consequentemente, explorar habilidades de regulação e habilidades sociais. Porque a criança vai estar ali aprendendo a lidar com a frustração que o limite pode causar e a criança também vai estar compreendendo o limite dela, o limite do outro, o que colabora para a construção de relações saudáveis durante toda a vida. Então o limite ele é bom, né? Como a gente cresce numa sociedade que o limite é colocado a partir do medo, as pessoas sempre associam, tem que colocar limite nessa criança, como se fosse algo ruim, quando o limite ele é uma coisa extremamente boa, saudável e pode ser feita de uma maneira extremamente amorosa e segura. Então, quando nós estabelecemos limites, a gente está dizendo silenciosamente para as nossas crianças: eu te amo tanto que quero te ensinar a crescer com segurança, respeito e cuidado. Então, o limite é prova de amor, gente, é coisa boa. E como nós compreendemos o limite dentro da educação respeitosa? Vamos lá, agora a gente entra de cabeça na educação respeitosa. A gente parte do equilíbrio, que é uma das premissas, um dos pilares da educação respeitosa. E o que seria esse equilíbrio? A gente unir a firmeza e a gentileza e encontrar um equilíbrio ali no meio. Então vamos pensar assim, a gente nunca vai conseguir ficar 100% do tempo aqui no meio. A gente pode acabar pendendo um pouco para a firmeza, mas a gente não pode pender muito, senão a gente cai na educação tradicional, a gente cai numa educação punitiva. E a gente também não pode pender muito para a gentileza, porque se a gente cai muito para cá, a gente cai na permissividade. E a gente vai ter uma aula só falando sobre isso, uma aula fantástica, então já te prepara. Mas voltando aqui, então assim, vamos pensar que educar um filho dentro da educação respeitosa, eu não sei se esse é o melhor exemplo, mas pensei aqui. Pensa num barco, tá? Durante uma tempestade. Ele tá balançando. Comparei criar um filho com uma tempestade, mas é mais ou menos o clima, né, às vezes. Enfim, tu tá ali no barco, tu tá no centro do barco, tu precisa ficar ali. Em algum momento tu vai pender para cá, em algum momento tu vai pender para lá, mas o importante é tentar te manter no meio para não cair do barco. E é mais ou menos essa ideia. A gente pode acabar pendendo um pouco para firmeza, pendendo um pouco demais para gentileza, mas o importante é a gente sempre tentar estar ali em movimento para se manter no meio do barco. Fiz me entender? Não sei se foi o melhor exemplo, mas acho que me fiz entender. Depois a gente fala de igualdade, que é aí que mexe um pouquinho com alguns. Porque sempre surge, mas como assim igualdade? Eu tô aqui há 30 anos vivendo nesse mundo, meu filho nasceu ontem e é igualdade aqui? E não é neste sentido que a gente está falando de igualdade. Quando a gente fala, seria no igualdade, né? Ser igualmente merecedores e portadores do direito de serem tratados com respeito. É nesse sentido que a gente fala de igualdade. O mesmo respeito que tu espera que teu filho tenha contigo, tu tem com ele. Então, da mesma forma que tu não é merecedora de ouvir gritos, de ouvir xingões, de ser humilhada, de ser diminuída, teu filho também tem o mesmo direito de ser tratado como um ser humano, sem ouvir gritos, sem ser xingado, sem ser diminuído. E é nesse sentido, igualdade de respeito. Depois a gente fala aqui, considera o ponto de vista da criança. Então, os sentimentos diante daquele limite, como ela se sente, como ela se vê, como ela vê toda aquela situação e sempre considerar isso. Então se meu filho for ficar muito triste, então eu não coloco um limite? Não tem nada a ver com isso. O ponto é a gente considerar como a criança se sente na hora de colocar um limite. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa extremamente razoável e acho que vocês deveriam ser também para a saúde mental de vocês. Então vou dar um exemplo de como considerar. A Cecília, frio de 5 graus no meio do inverno de julho, ela queria sair de vestido. Eu, como mãe, tenho que colocar o limite claro de que ela não pode sair de vestido no frio de 5 graus. Ela vai estar prejudicando a ela e eu não posso deixar. O limite impede que a criança se prejudique ou prejudique o outro. Então, eu não poderia deixar. Mas, a partir do momento que eu considero o ponto de vista dela, que ela ama vestidos, que ela se sente magnífica, que ela fica muito feliz, que ela dança, considerando tudo que ela sente, eu vou ser razoável e falar, beleza, filha, você pode usar vestido, mas a gente vai usar uma calça por baixo, a gente vai usar uma blusa de lã por baixo, a gente vai seguir esse limite de que nós precisamos nos vestir de adequado com a temperatura, mas a gente pode considerar tudo isso que é importante para ti. Então seria nesse sentido, não que a gente, não, beleza, então vai, sai de vestido no frio de 5 graus. Não é assim. A gente pode considerar e manter o limite que a gente colocou ali. Então o limite, ele sempre parte do adulto. Por mais que a gente considere muito o que a criança pensa, o que ela acha, o adulto é a autoridade ali.
Então o limite, ele parte do adulto. A gente nunca pode deixar que a criança tome as rédeas dela decidir o que é ou não o limite naquele momento. E aí então depois a gente fala de algo muito importante, que os limites precisam ser claros, consistentes e previsíveis. Isso é o mais importante, que era o que a gente estava falando antes, de um limite seguro. Então, assim, se um limite não foi comunicado, esse limite, ele não existe. A gente não pode partir da premissa que a criança saiba tudo. Porque coisas que são óbvias pra gente não são óbvias pra eles. Eu vou trazer um exemplo que nem é relacionado com isso, mas foi o caso de uma aluna, que ela estava contando que a filha dela estava tomando banho e ela dizia para a filha dela não lavar o cabelo e a filha dela sempre saía do banho com o cabelo molhado. A filha dela tinha 3, 4 aninhos. E aí um dia ela reparou na filha dela tomando banho, ela falou: filha, você não precisa entrar com a cabeça embaixo do chuveiro. Você pode fazer assim, ó, para ir molhando seus ombros, molhando seu corpinho, sem molhar o seu cabelo. E a filha dela ficou tipo, meu Deus! E a partir dali ela nunca mais molhou o cabelo, ela conseguiu tomar banho de corpinho. Pra gente, isso é uma coisa óbvia, né? Mas pra criança, ela não teve esse tino, não teve esse estalo, né? Porque pra eles estão descobrindo o mundo a cada dia. Então nós precisamos comunicar os limites com clareza. Nós precisamos comunicar que quando nós vamos atravessar a rua, nós damos as mãos, olhamos para cada lado e só depois atravessamos. Então são coisas que pra gente é óbvio, a gente não pode sair correndo e atravessar a rua, mas pra criança não é óbvio. E às vezes a gente não comunica por achar que é óbvio. Então um limite que ele não é comunicado, pra criança ele não existe. Então a gente precisa comunicar e de forma clara qual é o limite e o que acontece quando a gente ultrapassa ele. E a gente sempre comunica de uma forma respeitosa. A gente não precisa estar colocando medo, a gente não precisa estar acrescentando um sofrimento para caso vai acontecer isso aqui se tu passar desse limite. Não, a gente pode falar de boa, com total tranquilidade, de uma forma respeitosa e não associando eles a uma punição. Que aí entra outra confusão, porque quem me conhece e me acompanha no TikTok sabe que eu fui cancelada lá, porque eu falei que a minha filha não fica de castigo. E quando eu falei isso, todo mundo surtou. Mas então essa criança vai crescer sem saber como é a consequência das coisas. Essa criança não vai saber que quando a gente faz alguma coisa tem uma consequência. E, gente, punição não é uma consequência. Esse é o ponto. Ai, não tá preparando essa criança para o mundo real. Mas a verdade é que no mundo real, se tu não faz uma coisa direito, tu não vai pro cantinho do castigo. Tu vai ter que lidar com as consequências do que tu fez. E é isso que a gente faz dentro da educação respeitosa. Eu já vou te mostrar como. E então a gente vai falar aqui agora sobre como nós estabelecemos esses limites dentro da educação respeitosa. E a gente começa com as expectativas claras. A gente estabelece de forma clara para a criança, que era um pouquinho do que a gente estava falando antes. Então, antes de orientar, de pedir algo para a criança, a gente explica para ela de forma simples e clara. Então, evita fazer toda uma enrolação, seja clara, respeitosa e firme. Então, por exemplo, tá uma coisa que eu vejo muito na educação tradicional. Ó, brincou aqui, vamos guardar esses brinquedos, vai ficar tudo espalhado aqui, depois eu vou jogar fora, depois quebrou os brinquedos e eu não quero chororô. Então, brincou, vamos guardando tudo. Vira um sermão gigante por uma coisa simples. Quando a gente está na educação respeitosa, a gente pensa nisso, clareza e simplicidade. Por isso que eu falo, as pessoas dizem, a educação respeitosa é tão difícil. É difícil para a gente se regular, porque se a gente for ver a teoria e a prática da educação respeitosa, ela é muito mais simples que a educação tradicional. Eu acho que ela acaba economizando muito mais os adultos, a criança, todo mundo sai com a cabeça mais leve. Só que para isso a gente precisa lidar com algumas coisas antes, mas eu acho que assim, muito mais simples. Enfim, na educação tradicional tem toda essa falação, enquanto na educação respeitosa a gente preza pela clareza. Então a gente fala aqui, terminou de brincar, vamos guardar os brinquedos para que a gente não perca. Simples, a gente comunicou o limite, nós vamos guardar os brinquedos. E a consequência de não guardar esses brinquedos é que a gente acaba perdendo eles. Mas se a gente faz uma novela para falar isso para a criança, até a gente terminar a nossa novela, a criança não está nem escutando mais. Então, de forma simples, nós vamos terminar de brincar e nós vamos guardar os brinquedos. Clareza, simplicidade, não tem erro. E isso não significa que a criança, então sempre vai seguir essa regra, mas a gente sempre repete, porque é a repetição que vai fixar. Não é à toa que quando tá na escola, tu aprende uma coisa, tu estuda em casa para depois conseguir aplicar para a prova. A gente repete, faz card para uma mesma pergunta várias vezes até decorar. Porque a repetição é assim, o educar exige repetição. Então, com uma criança ali com cérebro em desenvolvimento, não será diferente.
Depois a gente fala aqui de, além de serem claras todas essas expectativas em torno da criança sobre os limites que serão colocados ali, eles também precisam ser coerente e constante. Tu precisa ter clareza sobre o que pode ou não pode acontecer na tua casa sempre. Não significa que a gente não tenha que ser pessoas maleáveis. Então, tipo, por exemplo, na minha casa é proibido a gente comer vendo TV, mexendo no celular. Não pode. Mas todos os sábados a gente almoça vendo Bluey. Então, assim, a gente tem que pensar no que é a regra, não no que é a exceção. Então, a regra é que na sua casa os limites sejam constantes. O limite não pode ser assim, hoje pode porque meu pai foi pro futebol, ele tá alegre, então tá tudo bem. Mas amanhã eu já não posso fazer isso porque ele vai chegar do trabalho estressado, então isso aqui vai dar confusão. Não. Uma coisa que não pode um dia, ela não pode no outro. Não pode ser na segunda pode, na terça não pode, na quarta pode, na quinta não pode. Então a criança precisa saber quais são os limites claros, porque se esses limites ficam mudando toda hora, quem que vai saber qual que é? É a mesma coisa, as regras de trânsito ficarem mudando todos os dias. Um dia tu pode fazer conversão aqui, no outro dia tu não pode. Isso vai dar acidente, isso vai dar ruim. Na educação é a mesma coisa. E depois a gente fala sobre a linguagem positiva, que não é, por exemplo, teu filho tá gritando, né? Não é, filho, que lindo, isso aí, grita, seja isso aí, extravasa assim, grita, chama, xingamento, é isso aí. Não é tu tá parabenizando e falando positivamente de tudo que a criança faz. É no sentido de ser positivo, de algo que a gente fala do que pode, ok, e no negativo do que não pode. Então, assim, teu filho tá gritando, tu não fala, não grita. A gente sempre traz pro positivo. Aqui em casa, nós falamos nesse tom com os outros. Então, é nesse sentido, sabe? Da gente comunicar o que pode ser feito. Quando a gente fala em linguagem positiva, é sobre a gente comunicar para a criança, quando ela está fazendo algo que não deve ser feito, sobre o que ela pode fazer, ao invés de orientar que ela não pode fazer aquilo. Então, a criança pegou um copo de vidro, alguma coisa de vidro que ela não poderia pegar. A gente não vai ficar ali gritando para a criança, solta, deixa, isso aí não pode pegar. A gente fala para a criança, você pode largar ali em cima da mesa? Alcança aqui na mão da mãe? A gente diz o que pode, não o que não pode. Porque aí a gente facilita com que aquele limite fique bem claro, com o que precisa ser feito fique claro. A gente valida os sentimentos. Então, assim, quando a gente coloca um limite para a criança, facilmente ela vai chorar, ela vai se frustrar, ela vai ficar com raiva. Então, a gente retira o limite? Não. O que a gente faz é validar os sentimentos. Eu sei que tu tá muito triste porque tu queria ficar mais tempo na pracinha. Eu sei que tu está com muita raiva porque eu não deixei tu pegar aquele brinquedo. Então, assim, eu compreendo e tá tudo bem se sentir assim. A gente também fica triste e com raiva quando a gente queria fazer algo, mas a gente não pode. Isso é plenamente normal. Então, com a criança isso também vai acontecer e cabe a nós apenas acolher. O limite não vai mudar, mas tudo bem, eu entendo. Eu queria poder fazer diferente para ti, mas como eu sou tua mãe, eu preciso cuidar de ti e preciso colocar esse limite. E como a gente falou, o limite ele sempre parte do adulto. Então não é porque a criança chorou, porque ela ficou triste, porque ela ficou com raiva, que aquele limite, não, beleza, então pode, então vai lá e faz. Não, o limite parte do adulto, o adulto é a autoridade ali, o adulto é a pessoa que teve mais experiência de vida para chegar à conclusão se aquilo pode ou não ser feito. Lembrando, a gente é maleável, a gente compreende as diferentes situações, mas o limite, ele parte do adulto, a gente nunca pode esquecer isso, a gente nunca pode largar na mão da criança a responsabilidade de encontrar o limite diante de algo. E por fim, o que a gente já ia falar, sobre as consequências naturais e lógicas. Então, assim, não pensem que porque na educação respeitosa não se tem punições, a gente não trabalhe com a criança as consequências daquilo que ela vive, daquilo que ela fez. Porque isso é o que muitas pessoas acham. Falar, não estão preparando essas crianças para o mundo real. E não, a gente está justamente preparando elas para o mundo real. Fazendo com que elas lidem com as consequências dela. Porque no mundo real, não adianta tu ficar num cantinho triste pelo que tu fez. No mundo real, tu precisa lidar com as consequências do que tu fez. Então, vamos separar aqui. Essa é uma coisa que a gente aprofunda muito forte dentro da comunidade hipólita, mas vamos tentar fazer um resumão aqui. As consequências naturais, tá? Elas não partem do adulto, então não é o adulto que impõe essa consequência para a criança. É algo que acontece naturalmente. Tu saiu, tu não se responsabilizou em levar teu casaco, tu vai passar frio. Tu tinha responsabilidade de fazer teu lanche, tu não fez, tu não levou, tu vai ficar com fome. Então o adulto não foi lá te assoprar para tu ficar com frio, o adulto não foi lá roubar tua merenda para tu ficar com fome. O adulto não participa disso, ele apenas deixa com que a criança, com que o adolescente experimente as consequências daquilo que escolheu fazer ou não fazer. E obviamente a gente só deixa, né, que a criança experimente essa consequência natural quando é seguro para ela, né?
porque a gente não pode deixar que a criança experimente a consequência natural de atravessar a rua sem olhar para os lados. Então é apenas quando é seguro, né? Importante ressaltar. E a gente tem as consequências lógicas, que aí a gente se complica um pouco, porque muitas pessoas usam das consequências lógicas para disfarçar as punições. Porque a consequência lógica, ela parte do adulto. É o adulto que precisa auxiliar a criança a experimentar essa consequência. Então, é muito comum que, se a pessoa perde a mão, intencionalmente ou não, ela acabe tornando aquilo uma punição. Então, a consequência lógica, ela precisa estar relacionada com o que aconteceu, ela precisa ser razoável, condizente, e ela não precisa acrescentar sentimentos ruins, como frustração, não precisa de nada disso. A gente apenas permite que a criança vivencie a consequência daquilo que ela fez. Então, por exemplo, tá? A criança, propositalmente, às vezes eles querem testar o limite, virou o suco no chão. Uma consequência razoável, adequada, relacionada. Olha só, você virou esse suco no chão, agora a gente precisa limpar. Tu não precisa ficar falando, ó, viu, olha que porquê isso que tu fez, agora tu pega um pano e tu vem e limpa. Não, a gente não precisa acrescentar a frustração. A criança vai lidar com a consequência daquilo, unicamente daquilo que ela fez. Então vamos lá, vamos pegar um pano e vamos limpar aqui. Que nem a Cecília, aquela vez, que pegou o meu batom e passou na penteadeira. Não precisa xingar, não. Pô, por que tu fez isso? O batom da mãe, que a mãe gosta. Não precisa acrescentar a frustração. Filha, o batom é da mamãe, eu gostava dele. A gente não pega pra isso. O batom é pra gente passar na boca. Você pode pedir pra mamãe quando você quiser. A mamãe te ajuda a passar. Porque eu deixo ela. Ela adora maquiagem e eu deixo. E, enfim. E aí eu falei, a gente não pode pegar as coisas das pessoas sem permissão. Vamos lá limpar? Ela já foi correndo, pegou o paninho e o piche-piche, que nem ela chama, que é o produtinho que a gente usa lá para limpar, e foi e limpou. Então eu estava ali para manusear com que ela tivesse uma consequência lógica. Mas se, por exemplo, eu xingasse ela, falasse para ela limpar toda a minha penteadeira por conta disso, não está sendo razoável e não está sendo adequado com o que ela fez. Se a criança derrubou um suco no chão e tu faz ela passar pano na sala inteira, não está sendo razoável e adequado. Então é sobre isso, a gente permitir que a criança, de forma respeitosa, experimente a consequência daquilo que ela fez, unicamente, sem mistério, sem acrescentar dor e sofrimento. Acho que conseguimos ter bastante clareza nisso. E importante, tá? Limite tem hora. Então vamos supor, né, usando aquele exemplo que eu falei da Cecília que pegou meu batom e passou na penteadeira. Se aquele batom fosse meu batom preferido, que fosse um batom caro, que eu amasse e que, nossa, ele é muito importante para mim, a chance de quando eu visse ela passando meu batom caro e importante na minha penteadeira branca, eu ficar irritada, brava, frustrada, é enorme. E a chance de eu gritar com ela ou conduzir a situação de forma errada seriam ainda maiores. Então, quando eu digo limite tem hora, é que a gente não precisa fazer tudo naquele momento. Então, se eu chegasse e visse aquela cena e aquele batom fosse realmente importante, tudo bem, peraí, 5 minutinhos, dá um tempinho para eu me regular, para eu me acalmar, pensar, ok, já foi, da próxima vez se é tão importante eu guardo em outro lugar, melhor. Vamos explicar para ela, vamos conversar e vamos lidar. Nem tudo precisa ser na hora. Óbvio, se é um limite que precisa ser colocado para a sobrevivência da criança, para garantir a segurança dela, precisa ser naquela hora. Mas na grande maioria são coisas que a gente pode sim se regular antes. A gente vai lá, tira o batom, né? Para a situação, se afasta, respira, se controla e depois lida com a situação. Na educação tradicional, a gente tem isso de que tudo precisa ser no exato momento. Que tudo, se não for feito naquele exato segundo, então não vai valer. Se eu não ensinar para o meu filho naquele segundo que ele fez, então perdeu a validade. Ele não vai aprender absolutamente nada, já era, perdi o timing. E não é assim. A gente ensina muito mais para as nossas crianças quando a gente mostra para elas que tudo bem, tu te regular, tu te acalmar, tu conseguir entrar pro teu normal, né? Quando a gente teve, né, a nossa caça ao tesouro, que a gente fez aquela aula sobre o cérebro, que a gente falou, né, botar o nosso córtex pré-frontal para trabalhar de novo, né, nosso cérebro voltar para o seu funcionamento normal, antes de lidar com uma situação. Isso é sabedoria, isso é inteligência emocional. E é isso que a gente passa para nossa criança quando a gente se regula antes de colocar um limite que está sendo delicado para a gente, que facilmente a gente poderia se estressar e acabar perdendo a mão. Então, o que você aprendeu hoje? Que o limite não é ruim, ele é demonstração de amor para sua criança. Que se envolve medo não é limite, é instinto de sobrevivência. Porque limite consciente a gente coloca com respeito. O respeito promove o limite consciente.
Não ter punição não significa que não tenha consequências e que não tenha limite. Existem formas saudáveis, como as consequências naturais, as consequências lógicas, que são formas saudáveis de explorar as consequências dos erros sem adicionar frustração. Porque nós não queremos criar seres humanos que, diante de um erro, fiquem nos seus quartos chorando desesperados. A gente quer criar seres humanos que, diante de um erro, levante e resolva o que fez. Por fim, a tarefa do dia, né? No fim de cada aula, nós teremos a nossa tarefa. E caso tu não saiba, ela tem um papel muito importante no nosso prêmio de Natal da comunidade Hipólita. E a nossa tarefa da aula de hoje é: pense uma situação que você vivenciou. Pode ter sido vivenciado com a sua criança ali, quando você estava exercendo sua maternidade, quando você era criança, ou alguma situação que você viu, que foi desafiador de colocar um limite, ou que aquele limite foi colocado de uma forma que agora tu percebe que não é a melhor forma, e como você aplicaria, como você colocaria esse limite, considerando tudo que nós discutimos aqui hoje. Então vai lá, pensa uma situação que tu vivenciou como mãe, como criança, como um telespectador que viu uma situação acontecendo, em que um limite foi colocado ali a partir do medo, ou foi incoerente, inconsistente. Pensa nesse limite mal colocado e traz para como ele seria um limite bem colocado quando a gente olha para tudo que a gente aprendeu hoje. E aí conta para mim, pode ser aqui nos comentários do YouTube, pode ser também lá no Instagram. Eu adoraria ver uma sequência de stories seu contando sobre isso. Então bora, vamos falar de educação respeitosa, vamos falar de uma maternidade mais consciente, mais tranquila. E encerramos nossa aula de hoje. Eu te espero amanhã no mesmo horário para nossa próxima aula.